Olá pessoal, tudo bem? E aí, vamos continuar estudando a gramática, vamos continuar vendo aqui alguns assuntos super importantes que aparecem em sua prova. Nós falaremos hoje sobre dois assuntos que desabam em sua provinha e em qualquer banca. Nós vamos falar sobre regência, a regência nominal, a regência verbal, junto com a crase. Então, o nosso assunto de hoje, regência e crase, tá? Um assunto super importante que aparece muito, aparece demais na sua provinha, tá? Mas eu já começo definindo a você o que é crase. Para isso, deixe-me só chamar aqui uma telinha. Vamos aqui. Eu começo primeiro por crase. Olha só. Ah, Rose, eu já sei definir crase. Vamos ver, então? Qual é a definição clara que nós temos a respeito de crase, galerinha? Vamos? Nós sabemos assim, ó, crase é a fusão ou a contração de preposição mais artigo. Então, já está na hora de nós ampliarmos esse conhecimento, de nós percebermos de forma mais ampla o que significa isso. A definição de crase não é só isso, tá? A definição correta de crase é exatamente esta daqui, ó. Aprenda e aplique na sua provinha. É a fusão, é esta a definição de crase, ó. Fusão ou contração de dois sons idênticos, gente. É isso aqui, ó. Fusão ou contração de dois sons idênticos. Aí você me diz, então, Rose, preposição mais artigo. Não, não é não. A mais a. Aí você insiste, então, preposição, mas não é não. É isso daqui, ó. A fusão ou a contração do seu primeiro A, que é chamado realmente o quê? Preposição, claro. Só que o outro A, porque nós precisamos entender, é isso daqui, gente, ó. É preposição mais determinante, gente. É isso daqui, ó. Preposição mais determinante. E por determinante, para o processo de crase, nós devemos entender dois termos. É aqui, ó. É isso que faz a diferença. Dois termos. Que determinante pode ser este, Rose? Pode ser o seu artigo, sim. Artigo definido feminino. Ó, artigo definido feminino, singular ou plural, claro que sim, seu determinante. Só que pode ser também um outro determinante, gente, o pronome. Ah, Rose, o pronome também entra no processo de crase? Entra. O seu primeiro A é a sua preposição, só que o seu segundo A precisa ser apenas um determinante, artigo ou então o quê? Pronome. Mas de que pronome nós estamos falando? Nós estamos falando de dois tipos de pronome. O primeiro considerado demonstrativo. Olha aí, ó, crase também acontece com pronome demonstrativo, viu, gente? Pronome demonstra, qualquer demonstrativo? Não, não é qualquer demonstrativo. São estes aqui, ó, especificamente estes, ó. Pronome demonstrativo a, pronome demonstrativo as, pronome demonstrativo aquele e as suas variações. Olha aí, ó. E as suas variações, nós devemos perceber isso. Tá? Então, não é só preposição mais artigo, é preposição mais um determinante, entenda. Esse determinante pode ser um artigo, esse determinante pode ser um pronome, não é qualquer pronome, será um pronome demonstrativo e em especial estes que eu acabei de colocar aqui a você, ou pode ser ainda o pronome relativo, gente, ó. Pode ser ainda o pronome relativo. Todos os relativos, Rose? Não, todos os relativos não. Só aquele que traz, na verdade, o mesmo som idêntico ao da preposição. Olha aí, ó. A qual ou então o quê? As quais. Veja só, queridos, a partir do momento em que eu percebo no meu período a exigência de dois As, então eu já vou afirmar. Eu tenho de forma obrigatória a presença da crase. Eu só tenho crase obrigatória quando eu tenho obrigatoriamente numa mesma estrutura a exigência desses dois As. Lembrando que o primeiro A é exatamente a minha, o quê? Preposição. O segundo A é exatamente o determinante. Vou falar mais uma vez antes de continuar. Esse determinante não precisa ser necessariamente o artigo. Você tem um artigo, mas como segundo A você pode ter qualquer um desses pronomes, ou o demonstrativo ou o relativo, já expressos aqui a você, entende? Agora perceba, se nós estamos falando que o nosso primeiro A é a preposição, note, aqui nós já
já estamos envolvendo o estudo da regência, gente. Estudar regência não é trabalhar de forma bem ampla, Não é trabalhar com os verbos, os nomes, os seus respectivos complementos. E essa preocupação com a exigência ou não de uma preposição, não é isso que é regência? Então, todas as vezes, de forma geral, em regra, em tese, quando eu me preocupo com a exigência ou não de uma preposição dentro do meu período, eu já estou me preocupando com o estudo da regência. Então, quando você diz assim, Rose, crase é a fusão ou é a contração de uma preposição, opa, você já está envolvendo a regência neste meio. Preocupação com preposição é preocupar-se com o estudo da regência. Nomes, verbos, seus respectivos complementos e a exigência ou não de uma preposição nessa relação verbo, nome e complemento, tá bom? E você tem aqui, ó, agora determinante, eu vou ter de analisar o meu complemento para saber se ele por si só está exigindo este determinante, entendeu? Agora, entenda uma coisa, se só um A é exigido no meu período, isso não me dá direito à crase. Rose, foi exigida só a preposição, então eu não tenho direito à crase. Rose, foi exigido só o determinante, então eu não tenho direito à crase. Eu só tenho crase no meu período quando eu tenho quantos sons idênticos? 2, tudo bem? Mas vamos a alguns exemplos para você entender. Vamos lá. E eu não preciso, você precisa entender isso, que nem eu, nem você precisamos memorizar regrinhas. Galerinha, é só entender. Isso aqui, crase, é entendimento. Ó, crase é só uma questão de interpretação. Crase é uma questão de conhecimento de regência. Crase é uma questão de bom senso, gente. Eu não preciso estar mentalizando regrinhas nem macetes. Eu só preciso fazer uma boa interpretação do meu período. Eu só preciso entender o mínimo de regência e eu só preciso ter o mínimo do bom senso para entender que o meu período está exigindo 2 As, obrigatoriamente, ou não. Quer ver só? Vou começar por processos bem simples, daí nós vamos avançando. Olha, se eu chego a você com este período, ó, chegamos à casa de nossos pais. Pronto. Rose, nós já chegamos à casa de nossos pais. Que ótimo. Vamos ver aqui se este A apresenta ou não uma crase. Mas para apresentar a crase, eu preciso de quê mesmo? 2 sons idênticos. Preposição mais determinante. Você vai ter de retirar da sua cabecinha que é necessariamente a exigência de preposição mais artigo. Preposição mais determinante. Entende isso? Então vamos lá. Você tem, Rose, regência, já li, já interpretei, está fácil interpretar isso daqui. Aí nós vamos à regência do verbo chegar. Ó, a maioria da sua concorrência insiste em dizer, por mais que conheça a regência, insiste em dizer que quem chega, chega em, né? Rose, quando chegar em casa eu vou descansar. Não, devia estudar. Descansar não, porque quem chega não pode, no sentido de direção, no sentido de destino, não pode chegar em. Todos nós sabemos que a regência do verbo chegar é esta aqui, ó. Quem chega, chega a algum lugar. Note, segundo a regência do verbo chegar, nós já temos a exigência do nosso primeiro A, chamado o quê? Preposição. Tá vendo? Quem chega, chega a. O primeiro A já apareceu, Rose. Sim, chama-se o quê? Preposição. Só que esta preposição não é suficiente para você afirmar a presença da crase. Para afirmar a presença da crase, você precisa de quantos As? 2. Então vamos ver o outro aqui. Mas nós chegamos aqui, Rose. Vou deixar esse Azinho do lado de fora exatamente para saber se existe crase ou não aqui. Nós chegamos aqui, Rose. Eu digo a você, casa de nossos pais. Querido, só pegando este complemento aqui, ó, só pegando esse complemento. Note que esta é uma expressão, eu não sei se você observa, que esta é uma expressão que necessariamente exige um determinante. Até porque, pense aqui comigo, se nós pegássemos esta expressão aqui, ó, só esta expressão, e se com ela, só este complemento, veja só, e se com este complemento, se com essa expressão nós tivéssemos de construir aqui um período, tendo isto como sujeito, ou seja, aparecendo no início do período. Se nós pegássemos só isso daqui, veja que nós não construiríamos algo do tipo, casa de nossos pais é muito distante. Você não diria isso. Você não diria, casa de nossos pais é muito bonita.
Você não diria isso. Você também não diria, a casa de nossos pais será reformada. Entende o que eu estou falando? Se você pega esta expressão aqui, ó, só ela, e com ela você tenta formular qualquer período, você necessariamente diria ou formaria que período? Você diria, a casa de nossos pais é distante. Não é assim, gente? A casa de nossos pais será reformada, a casa de nossos pais será vendida, a casa de nossos pais é muito bonita, mas você só diz o quê? A casa de nossos pais. Significa dizer que não só a palavra casa, mas tudo isso daqui é uma expressão que está me exigindo o quê, gente? Um determinante. Observe. Por isso que eu disse a você, para você entender crase, você precisa do mínimo do bom senso. Saber que isto é uma estrutura que exige um determinante. Você não diz simplesmente casa de meus pais, você diz a casa de meus pais. Tá vendo? A casa de meus pais fica logo aqui perto, a casa de meus pais, está vendo só? Então, é uma expressão que vai exigir de você um determinante. Rosi, que determinante é este? Ótimo, vou dizer para você, é um artigo. Eu estou dizendo determinante para você não fixar a sua ideia apenas no artigo. Crase. É a exigência, a fusão ou a contração de quantos sons idênticos? 2. Preposição mais o quê? Determinante, podendo este determinante ser apenas um artigo, mas pode ser um pronome, pronome demonstrativo, pronome relativo. Entende o que eu quero dizer? Agora observe comigo. Quantos as aqui foram exigidos? 2. 2 as exigidos mostram a mim que aqui a crase tem de ser o quê, gente? Obrigatória. Olha aí, ó, pronto. Só tenho crase obrigatória quando eu tenho 2 as obrigatórios. É isso daqui. Está vendo só? Agora preste atenção neste outro exemplo. Olha só. Se eu chego a você também com este período, Rose, não obedeceram. Olha só. Rose, não obedeceram. E não obedeceram a você. Ótimo, então vamos ver aqui. Rose, não obedeceram a você. Eu quero saber se aqui também eu tenho um processo de crase. Olha só, eu tenho essa fusão, essa contração. Só tenho crase se aqui eu tiver a exigência de quantos sons idênticos? 2. Então vamos lá. Já li, já entendi, já interpretei. Agora eu vou ao caso de regência. Gente, regência do verbo obedecer. Segundo normas gramaticais, nós temos que quem obedece, aqui necessariamente obedece o quê? A algo. Você não obedece algo, você não obedece ninguém, você não desobedece algo, você não desobedece ninguém. Você tem de necessariamente obedecer ou desobedecer o quê? A algo. É necessariamente um verbo que exige de você uma preposição. Opa, espere. Aqui então meu primeiro a já apareceu. A minha preposição aqui já foi exigida, só que só ela não é suficiente para eu afirmar a presença da crase. Você precisa da preposição, mas você também precisa do determinante. Lembrando que pode ser um artigo, pode ser um pronome, daqueles que nós já comentamos, tudo bem? Seu primeiro a já apareceu, agora vamos atrás do outro. Rose, não obedeceram a quê? Azinho do lado de fora, para eu perceber se a exigência do determinante. Não obedeceram a quê, Rose? A você. Agora, veja só. Aqui, quando você pegou este complemento, você disse assim, Rose, eu só posso construir o período assim, ó. A casa de nossos pais fica longe, a casa de nossos pais será reformada. Não é assim? Faça a mesma coisa com você. Só um bom senso, mínimo de bom senso. Só uma questão de clareza e coerência. Faça a mesma coisa com você. Você consegue dizer assim, ó, você chegou tarde, Rose. É assim, querido? Deixa-me ver. Você está atrasada, Rose. É assim que você diz? Você não diz isso. Você chegou cedo. Você chegou tarde. Você é muito esperta, Rose, neste assunto. É assim que você diz? Querido, você não usa qualquer tipo de determinante para trabalhar com a palavra você. Você não diz, você chegou tarde, Rose. Não, você diz o quê? Você chegou tarde. Você é muito esperta, Rose. Não, você diria o quê? Você é muito esperta. Você não diz você não diz nem ou você nem a você. Você simplesmente diz o quê? Você. Você chegou tarde, você chegou atrasado, você irá embora mais cedo, você é muito esperto, você entendeu isso, você fez a leitura do texto, mas você só diz o quê? Você. Em outras palavras, este é um complemento que não vai exigir de você qualquer tipo de determinante. Entende isso?
Eu não tenho nem artigo, nem pronome demonstrativo, nem pronome relativo, nada para trabalhar aqui com este complemento. Resumindo, neste processo, entre verbo e seu complemento, nós temos a exigência de quantos as? Um só. Um só A nos dá direito à crase? Não. Resumindo, aqui então, a nossa crase é o quê? Proibida. Olha aí, gente, como é que é tranquilo? Crase proibida. Ó, certinho. Pronto. Crase obrigatória, porque eu tenho a exigência de 2 As. Crase proibida, porque aqui só me é exigido um A apenas. Pronto, acabou. Tá? Agora você quer ver? Isso daqui, ó. Não tinha dinheiro, isso aqui foi uma questãozinha de prova. Ó, não tinha dinheiro sequer para, vou escrever a partir daqui, para retornar, não tinha dinheiro sequer para retornar à minha cidade. Olha aí, ó. Para retornar à minha cidade, era o trechinho de texto. E rever a família. Isso aqui caiu em prova. Não tinha dinheiro sequer para retornar à minha cidade e rever a família. Estava assim. E a questão estava simplesmente questionando, ou argumentando, na verdade, né? Estava simplesmente argumentando se aqui poderia ou não haver uma crase, o sinal indicativo de crase. Ora, primeiro eu tenho de fazer uma interpretação, uma leitura atenta, uma interpretação bem feita disso daqui. Depois analisar a regência, o verbo, o nome, seu respectivo complemento. E o meu bom senso para verificar se o determinante, que é o segundo A, se ele está sendo exigido aqui. Vamos ver isso, então? Não tinha dinheiro sequer para retornar à minha cidade. Pronto, retornar. Está aqui a regência, ó. Vamos analisar a regência do verbo retornar. Entre outras regências, o verbo retornar traz essa daqui, ó, de acordo com o período. Quem retorna, gente, aqui, ó, precisa retornar a algum lugar. Olha aí, ó. Quem retorna, retorna a. Ah, Rose, quem retorna também retorna D. Sim, quando você volta. Você volta, você retorna D. Você vai novamente, você retorna A. Neste caso, é necessariamente retornar a algum lugar. Opa, espera um minutinho. A nossa preposição já apareceu. Olha aí, ó. Preposição já apareceu, que ótimo. Se a preposição apareceu, eu já tenho crase, Rose. Não, não é assim que se pensa. Você só percebeu a presença de um só A. Para que você tenha crase, você tem de ter necessariamente quantos As? 2. Só apareceu um. Teremos de ir atrás do segundo A para afirmarmos a presença da crase. Verbo e complemento. Não tinha dinheiro sequer para retornar a quê, gente? A quê? A minha, vou deixar o A do lado de fora. A minha, o quê? Cidade. Olha aí, ó. Não tinha dinheiro para retornar à minha cidade. Aqui é o complemento. Quem retorna, retorna à cidade. Aqui está seu complemento. Agora veja que legal. Aqui você disse que a proposta era a casa de nossos pais. Ou seja, o seu determinante era obrigatório. Você não disse casa de nossos pais. A casa de nossos pais. Seu determinante tem de aparecer. Aqui você disse assim, ó, você é muito esperto, você não obedeceu. Você disse, aqui eu não posso de jeito nenhum aplicar qualquer determinante. O determinante é proibido. A casa de nossos pais, você, simplesmente. Mas quando eu chego aqui, note, eu posso dizer assim, ó, minha cidade fica longe daqui. Sim ou não, gente? Sim, claro que sim. Rose, minha cidade fica distante daqui, que ótimo. Mas e se eu dissesse assim, ó, a minha cidade fica distante daqui? Veja que a ideia é a mesma. Veja que eu estou traduzindo a mesma ideia com uma estrutura igualmente correta. Por quê? Porque eu só gostaria de que você notasse que esta estrutura aqui, ó, minha cidade, é uma estrutura que pode ou não aparecer com este determinante, este artigo. Você diz assim, ó, Rose, minha cidade é muito legal, minha cidade é muito tranquila, mas também você diz, a minha cidade é muito legal, a minha cidade é muito tranquila. Isso é uma estrutura que pode ou não aparecer com este determinante, este artigo. Neste caso, esse determinante é um artigo. Ora, Rose, aonde você quer chegar? A este ponto aqui, ó. Que nesta estrutura, o seu determinante, ele não é obrigatório. Ele é apenas o quê, galerinha? Opcional. E você sabe o que significa opcional? Eu o coloco no período, eu o insiro no período se eu quiser. Se eu não quiser, eu não faço essa inserção. Uma vez que eu digo minha cidade, e eu também posso dizer o quê?
a minha cidade. Entende isso? Então, na verdade, o que eu tenho? Um determinante opcional? Qual é a visão, então, a partir de agora? Pense assim comigo, ó. Quando qualquer um dos termos, quando qualquer um dos as for opcional, opcional também será a sua o quê? Crase. Pronto, olha aí, ó. Opcional será a sua crase. Então, eu terei crase opcional quando um dos as for necessariamente opcional. Quer ver, gente, pela lógica, né? Gente, eu falo assim, ó, só abertura de um parênteses. Eu falo quando qualquer um dos as for opcional, porque às vezes o seu determinante será opcional. Às vezes a sua preposição será opcional. Dependerá aqui da regência do verbo. Neste caso, sua preposição não é opcional, ela é obrigatória. Mas haverá vezes em que ela será opcional. E quando ela for opcional, você também já logo pensa em um caso opcional de crase. Entende isso? Quer ver como é que a situação é lógica? Ó, este determinante não é opcional. O que é isso? Significa dizer que eu posso ou não trabalhar com ele. Olha aí, ó, eu posso ou não trabalhar com ele. Aí você pensa o seguinte, Rose, quero trabalhar com o determinante, então ótimo. Se você quer trabalhar com o determinante, com quantos as? Você fica aqui, ó, 2. 2 as, a sua crase passa a existir. Perfeito. Aí você diz assim, Rose, eu não quero este A, não quero mesmo, então não ponha, você não é obrigado. Essa estrutura aqui não obriga você a trabalhar com o determinante. Que ótimo, mas sem o determinante, com quantos As você fica? Um só? E um só A dá direito à crase? Não, então você retira a sua crase. Olha aí, ó, você retira a sua crase, então você tem simplesmente uma questão de crase opcional. Mas agora você vai ter de se atentar para o seguinte... Se você retira o determinante, você vai ficar com um só A. Este único A aparece aqui. Agora, tenha esta noção. Queridos, só um A apareceu. Que A é este aqui? Foi o A que você deixou. Foi o A exigido. Note que aqui, ó, você tirou foi o seu determinante. E você deixou a sua o quê? Preposição. Então, este A que você está vendo aqui, ó, é necessariamente a sua preposição. Se você retira a crase e afirma que isso daqui é um artigo, a minha cidade, que isso é um artigo, você peca. E pecando já sabe, não pode pecar no dia da prova. Tá? Este A que você está vendo é necessariamente a sua preposição. O seu artigo, você resolveu dispensar. Então, ele não aparece mais, tá? Então, só para eu resumir aqui, ó. Para retornar à minha cidade, sem a crase, quem retorna, retorna A. Este A, só a sua preposição. Ah, mas eu quero o determinante, então põe a crase, porque 2 As aparecerão. Entende isso? Só para eu encerrar, a mesma coisa aqui, ó. Não obedeceram a você. Você me pergunta, Rose, que A é este aqui? O A é exigido no seu período. Qual foi o A exigido? O determinante ou a sua preposição? Note, a sua preposição. Então, se foi a sua preposição exigida, é ela que aparece no seu período. Entende? Aí você questiona, e se os dois forem exigidos? Por isso, a crase, para dizer a você que os dois foram exigidos. Tudo bem, gente? Espero ter sido clara com você, mas eu voltarei em outros momentos ainda esclarecendo outros processos de crase e aprofundando este assunto, ok? Mas por enquanto continue aí estudando, sempre, sempre, ok? Abraços, pessoal, até a próxima, se Deus quiser.